Há momentos em minha vida, que olho para trás, tentando resgatar algo de bom em minha infância, mas as lembranças que me vêm são as de meu pai me tratando com desprezo e me ignorando na maioria das vezes, como se eu não existisse. E quando ele finalmente me enxergava, era para dizer que o meu irmão era melhor do que eu em tudo. Ou que eu não tinha futuro e seria um vagabundo e um bandido. Eu L.S., atualmente residente no Japão, tinha apenas 4 anos de idade quando recebia esses elogios de meu pai. Era apenas eu e meu irmão, ele mais velho, com apenas 2 anos de diferença. Meu pai sempre foi claro em sua preferência pelo meu irmão, minha mãe preferia não dizer, mas no fundo ela também depositava suas expectativas em meu irmão. Eu já em tenra idade me sentia deslocado no mundo, em casa, na escola e no convívio com as pessoas do meu bairro. Era tremenda minha desmotivação para frequentar a escola, não via incentivo, me sentia mal. Meu irmão era estudioso, dedicado e sempre tinha boas notas na escola. Por essa razão ele era o preferido da casa e de toda a família. Já eu, era tratado como vagabundo e sem futuro ainda na idade escolar. Imagine uma criança crescer cercada desses elogios, eu passei a acreditar que era mesmo. Meu irmão também me tratava com desprezo e fazia o que via meus pais fazerem comigo. Não era rara as vezes em que saíamos no braço e éramos separados e colocados de castigo. Mas o castigo de meu irmão era pouco, logo ele era liberado, afinal, era o garoto exemplar. Já eu, ficava horas de castigo, isso me deixava extremamente deprimido. Eu precisava fazer algo que agradasse meus pais e minha família, esse era meu desejo, ser aceito, ser reconhecido e amado. Meu pai tinha uma pequena lanchonete e bar, minha mãe era responsável pela cozinha, uma mulher triste que carregava no corpo e na alma as dores das traições de meu pai. Eram constantes as brigas deles, às vezes, era um alívio para mim, pois assim meu pai tirava o foco de mim. Nunca conseguia entender por que meu pai me detestava tanto. Mesmo eu quieto, ele implicava comigo, minha infância foi muito triste. Até que um dia, eu e meu irmão fomos surpreendidos pela decisão de minha mãe, ela estava deixando meu pai, os dois brigavam pelo meu irmão, a mim ninguém queria saber. Fui para debaixo da escada e fiquei sentado, encolhido, chorando baixinho. Quando a discussão terminou, decidiram que meu irmão ia ficar com meu pai e eu ia com minha mãe. Minha mãe me pegou pela mão e me levou, nunca me senti tão bem em toda a minha vida, eu sorria para minha mãe, mas porque eu estava me sentindo acolhido e amado. Ao menos, era o que eu pensava. Minha mãe me olhava com indiferença, e seguia aborrecida. Mas, as coisas com minha mãe também não foram fáceis, ela estava sempre a brigar comigo, me culpando pelo meu irmão estar morando com meu pai e não com ela. Que só me trouxe porque meu pai não me quis. Eu ficava muito triste, mas procurava fazer tudo para agradar minha mãe, eu me achava um incompetente. Os anos foram passando, meu pai assumiu a relação com sua amante e passaram a viver juntos, minha mãe com problemas de saúde, trabalhava na cozinha de um hospital. E eu cuidava da casa do meu jeito e também aprendi a cozinhar. Eu e meu irmão já éramos adolescentes nessa etapa da vida e éramos inimigos declarados. Eu não concluí o ensino médio, pois era mais voltado às artes de expressão corporal, então fui estudar artes marciais, capoeira e dança e era instrutor nos finais de semana. Meu irmão trabalhava como office boy e estava se preparando para entrar na faculdade. Eu trabalhava no setor de estoques em uma distribuidora de artigos para festa. Eu ouvia dizer que muitas pessoas estavam saindo do Brasil para tentar a vida em outro país, então comecei a me imaginar como seria minha vida fora do Brasil. Eu queria sair do Brasil, mas não tinha ideia de onde ir. Olhei no mapa e vi o Japão, eu já gostava um pouco da cultura japonesa pelas artes marciais, animes e mangás. Eu disse é pra lá que vou, como eu ia não sabia. Assim que cheguei do trabalho, contei à minha mãe essa minha intuição e desejo. Minha mãe, por sua vez, nem deu importância, pois achou que era mais uma de minhas fantasias.
A resposta dela foi a seguinte: você deveria ser como seu irmão, estudar e pensar em ser alguém na vida. Eu nada disse, afinal era em vão discutir. Meus pais diziam que eu era um nada, mas eles o que eram. Também não tinham estudos e iam tocando a vida como dava. Meu irmão, quando soube pela minha mãe, caiu aos deboches e disse ao meu pai: está sabendo da novidade? Seu filho vagabundo disse que vai para outro país. Meu pai juntamente com meu irmão debocharam muito, dizendo a que ele nunca será nada na vida. Não ligue para as alucinações dele, deve ter fumado alguma droga. Todo o dinheiro que eu ganhava eu guardava e comecei a estudar o idioma japonês por conta, através de livros. Até que conheci uma agência de turismo e fiz os trâmites para ir ao Japão, a princípio como turista, mas poderia obter um visto em alguma área profissional específica, caso eu desejasse. Como eu praticava artes de expressão corporal, dança e artes marciais, poderia obter um tipo de visto nessa categoria. A princípio, fui para o Japão com visto de turista e consegui alguns trabalhos de meio período no Japão. Segui estudando o idioma por conta mesmo, mas não sabia como poderia viver no Japão. Os dias foram se passando, eu estava trabalhando meio período em uma cafeteria e conheci uma japonesa no café. Ela sorriu para mim e puxou conversa, disse que admirava estrangeiros gostarem do Japão. Ela já tinha estudado no Canadá e feito algumas viagens para fora da ilha. Ela era uma japonesa diferente. Ela me deu seu telefone e marcamos um café e um passeio. Ela era bonita e amável, investi nessa garota, era uma pessoa legal, aliás, qualquer pessoa que me tratasse bem na vida eu achava legal. Iniciamos um namoro, contei toda a minha vida a ela e ela também contou a vida dela. Nossas histórias eram parecidas, ela saiu de casa para estudar no Canadá, sua relação com a família também não era das melhores. Ela dizia que seus pais a chamavam de a ovelha negra da família. Cada dia eu estava mais próximo a ela. Eu já tinha tido algumas namoradas no Brasil, mas nunca quis me prender a ninguém, tinha medo de sofrer e também sempre tive baixa autoestima. Os pais dela não aprovaram totalmente nossa união, mas como ela tinha vida própria na grande metrópole, não puderam interferir na decisão dela. Ela trabalhava como supervisora de eventos em um hotel 5 estrelas. Os pais dela tinham um pequeno restaurante tradicional na velha Shinjuku. Aos poucos fui me achegando aos meus sogros e eles foram ficando mais leves comigo, pois estavam me conhecendo melhor. Eu praticava artes marciais em uma academia do Centro Cultural e passei a trabalhar ali também como instrutor nos finais de semana, pois já dominava bem o idioma japonês. Na verdade, as coisas foram acontecendo tudo muito rápido em minha vida. Para mim era ótimo, eu não tinha muito tempo para lamentar minhas tristezas e rejeições na infância. Embora esse drama de baixa autoestima sempre esteve comigo. Mas, eu sempre quis provar para minha família e meu irmão que eu não era o vagabundo que eles diziam, no fundo eu queria que eles me amassem. Minha vida no Japão não foi fácil, mesmo tendo pele clara e aparência europeia, sofri algumas discriminações quando precisava alugar uma kitnet e fazer outras coisas simples do cotidiano. Me esforcei em aprender o idioma, me dediquei de corpo e alma às artes marciais. Hoje, não trabalho mais na cafeteria, minha esposa também não trabalha mais no hotel. Hoje temos nosso próprio restaurante, eu fiz curso de chefe de culinária saudável e unimos o útil ao agradável. Minha esposa também se especializou em terapias holísticas. O restaurante fica no segundo andar, no primeiro andar temos o espaço para treinamento de artes marciais e terapias holísticas. Quanto a estar casado com uma japonesa, a vida é um tanto monótona às vezes, devido à cultura. Eu sinto falta do Brasil e da minha cultura, isso não vou negar. Com relação à minha família no Brasil, meu irmão não conseguiu concluir a faculdade, se casou e seu casamento durou 6 anos apenas, está divorciado e tem uma filha. Meu pai está com um problema sério de saúde e está na fila esperando um transplante. Minha mãe está aposentada, mas é uma mulher sozinha e amargurada desde que se divorciou de meu pai. Nunca mais voltou a se relacionar com ninguém.
Meu irmão, o predileto de meus pais, infelizmente não correspondeu às expectativas deles. Está desempregado, e a sua ex-esposa ainda o ajuda com cesta básica. Eu mesmo ganhando pouco no início de Japão, mandava um pouco de dinheiro para minha mãe, embora ela não quisesse. Depois de conseguir residência no país e trabalho de longas horas, só fui uma única vez ao Brasil. Levei minha esposa para conhecer o Brasil e lá comprei uma casa para minha mãe e deixar ela abrigada. Depois voltei para o Japão, afinal minha vida é aqui, tenho uma família de verdade, embora ainda não tenha filhos. Ter decidido vir ao Japão foi a melhor decisão que tomei na vida. Eu segui minha intuição, sei que faço parte de algumas exceções de brasileiros que conseguem se dar bem no Japão. Sei de conterrâneos que passam muitas dificuldades para sobreviver no Japão, por não dominar o idioma japonês e por viver somente dentro do círculo da comunidade brasileira. Muitos são discriminados e trabalham duro nas fábricas e vivem na mão de empreiteiras desonestas. Muitos são trabalhadores esforçados e dedicados, mas não conseguem crescer, são ignorados pela sociedade fora dos guetos brasileiros. A maioria trabalha em linhas de produção nas fábricas e se conformaram a viver essa sina. Agradeço esse espaço, que eu achei muito bacana, pois podemos compartilhar nossas histórias de vida no Japão, falar de nossos dramas, fracassos e também de sucessos. Vejo esse espaço como uma terapia. A maioria das pessoas que vejo nos dias atuais, mostram uma falsa realidade de vida nas redes sociais, só mostram as belezas e o encanto. Mas e a história de vida dessas pessoas? As dificuldades para chegar onde estão? As dores que não contam? É tudo muito artificial hoje em dia, muito raso. Porque viver em outro país não é um mar de rosas. Enfim, como eu disse a princípio, sou grato a Deus, por estar entre as exceções de brasileiros que conseguem viver bem no Japão. Sem mais, obrigado pela oportunidade. Se você gostou desse vídeo da série Relatos de Brasileiros no Japão, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. Ajude o nosso canal a ajudar você e a outras pessoas. Gratidão e volte sempre.